Inicialmente, eu vou falar aqui a real situação do plano 1 e o equacionamento do seu déficit. Eu vou falar da Fundação Petros, até porque as pessoas confundem o plano com a fundação, né? São coisas diferentes. Então, inicialmente, podendo passar aí o slide, a Fundação Petros, Petrobras, aliás, Seguridade Social, ela foi a primeira entidade fechada de previdência complementar do país. Ela iniciou suas atividades em 1º de junho de 70. Ela foi modelo para outras fundações de seguridade do país. Atualmente a entidade ela é multipatrocinada, tem 128 empresas patrocinadoras e entidades instituidoras. Entidades instituidoras são entidades de classe, pode ser sindicatos, associações que queiram instituir um plano de previdência. Possui 147 mil segurados, sendo 83 mil participantes, 64 mil assistidos pelo termo da legislação é quem está recebendo benefício, ou seja, os aposentados e pensionistas. Administra um patrimônio de cobertura de 80 bilhões de reais, no entanto investe 63 bilhões. Essa diferença aí é a dívida que a Petrobras assumiu com o Plano Petros e que a Petros não precisa investir. A Petrobras assumiu, paga juros de 6%, ou seja, enquanto a Petros faz o esforço em relação aos 63 bilhões para buscar hoje, malmente, 5,5% além da inflação, aquela diferença ali dos 14%, a Petrobras banca 6%, que a Petros não precisa correr atrás desse rendimento. Isso fruto daquele acordo que nós fizemos lá em 2008. E mais na frente a gente vai especificar, porque aí está falando da entidade, mas quando a gente falar do plano, a gente vai voltar nesse assunto. Portanto, ela investe um patrimônio de 63 bilhões, administra 39 planos, planos de BD, benefício definido, planos de contribuição variável e planos de contribuição definida. O Plano Petros, ele ainda continua, o Plano Petros Sistema Petrobras, que a gente chama de Plano Petros 1, por causa do Plano Petros 2, ele ainda continua sendo o maior plano, patrimônio de 61 bilhões de reais. Todos esses dados que eu estou apresentando aí referente a dezembro de 2016, tá? Vamos em frente. Então, para vocês entenderem aí como é que está distribuído os ativos e os assistidos na Petros. Barra azul são os ativos do plano, barra azul é o Plano Petros 1, a barra laranja é o Petros 2 e a verde são os demais planos. Do lado esquerdo os ativos, do lado direito os assistidos. Portanto, o Plano Petros 1, que é a barra azul, ele tinha, né, em dezembro de 2016, 16 mil ativos e 61 mil aposentados. O Plano Petros 2, o inverso. Em dezembro de 2016 ele tinha 47 mil ativos e 2.310 aposentados. E os demais planos, 14 mil ativos e 5 mil assistidos, aposentados e pensionistas. Portanto, a maior concentração de ativos está no Plano Petros 2 e a maior concentração de assistidos está no Plano Petros 1. Detalhe, esses números são de dezembro de 2016. Se a gente considerar o PIDV de 2017, isso aí já aumentou o número de assistidos lá do Plano Petros, você já foi para quase 64 mil e reduziu o número de ativos aí, caindo aí para torno de 13 mil. Tá? Vamos lá. Voltando aqui no próximo slide, nós temos o patrimônio, né? Como é que está distribuído na entidade. De novo aí a barra azul é o Plano Petros 1, laranja é o Plano Petros 2, verde os demais planos. Então, quando a gente olha na barra de cima, provisão matemática, é quanto que o plano vai consumir para pagar benefício. E na parte de baixo é o patrimônio que ele tem para cobrir esses compromissos. Então você repare aí que a maior parte dos compromissos da Petros é com o plano 1. Depois o plano 2, depois os demais planos. E o patrimônio também é a mesma coisa, maior do plano 1, depois o plano 2 e depois os demais planos. No entanto, você repara que em relação ao plano 1, os compromissos são maiores do que o patrimônio.
No plano 2 inverte. O plano 2 tem mais patrimônio que compromisso. E os demais planos também. Então o problema hoje do déficit está localizado no plano Petros único, tá? Então está lá, patrimônio de cobertura, 78% é do plano 1 e os compromissos, 83% também do plano 1. Vamos em frente? Aí eu contextualizei um pouquinho da fundação, tal, vocês entenderem um pouco como é a relação dos planos, mas nós vamos falar agora só do plano Petros 1. Então, o plano Petros 1 é um plano de benefício definido, modalidade dele, solidário, mutualista. O benefício final é definido sempre naquela fórmula, média salarial menos INSS. Além desse benefício, se antes ocorrer algum evento de risco, ele paga benefício de risco, ou seja, invalidez, morte, reclusão e pecúlio. O pecúlio não é renda, é pagamento único. Os demais ali são renda. O atuário é o técnico que estima o custo do plano. No entanto, o compromisso financeiro do plano é indefinido. Por quê? Porque tem vários eventos que ocorrem aí que faz com que o compromisso financeiro seja indefinido. Aumento da expectativa de vida, rentabilidade que pode não ter atingido o suficiente que estava previsto. Então, justamente por esse plano ter o compromisso financeiro indefinido, é que as empresas hoje não querem mais patrocinar plano de benefício definido. Esse é o problema que tem, ou seja, os planos de BD que tem estão caminhando para a extinção. Nenhuma empresa hoje mais faz plano de benefício definido. Os participantes patrocinadoras, eles contribuem para um único fundo, não tem conta individual, é um único conta. O plano 1 foi aberto em 1º de julho de 70 e foi fechado em 9 de agosto de 2002. Portanto, desde essa data ele não é mais ofertado para os novos empregados do sistema Petrobras, desde essa data, desde 9 de agosto de 2002. Nesse período aí, até a gente negociar a implantação do plano Petros 2, todos os empregados que foram contratados ficaram sem plano de previdência, que é um direito a um seguro. Quando a gente conseguiu negociar o plano 2, aqueles empregados que já estavam na Petrobras sem plano e coberto pelo seguro, puderam entrar no plano 2 e todo esse período aí foi pago pela Petrobras. Diferente do que aconteceu lá em 1970, quando o plano 1 foi implantado e já existiam na empresa 22 mil trabalhadores sem plano de previdência, 19 mil entraram no plano lá em 1970 e aquele período anterior não foi pago. Mas o tempo de previdência deles no INSS contou para a aposentadoria. Isso foi um dos maiores, o maior motivo de descapitalização do plano 1. E que a gente não cometeu o mesmo erro quando criou o plano 2. Tá? Vamos em frente. Exatamente. Então, quando a gente fez o acordo de obrigação recíproca lá em 2006 com a Petrobras, a Petros, sindicatos, a FUP, o objetivo do acordo era buscar o equilíbrio do plano 1, para a gente não ter mais problema de déficit, como estava acontecendo naquela época. No AOR, as pessoas só lembram da repactuação, mas o AOR não foi só a repactuação, ela envolveu o aporte de recursos no plano, a implantação do plano Petros 2, a eleição de 2 membros para a diretoria da Petros e a solução de pendências históricas. Desses itens aí, o único que não foi cumprido foi, até hoje, pela Petrobras, foi a eleição dos 2 membros para a diretoria. Os demais ela cumpriu. Vamos em frente. Então, eu vou detalhar ponto a ponto desses itens aí do acordo. A repactuação, todo mundo lembra, só atingiu para quem concordou individualmente, e aí o índice de reajuste da aposentadoria do benefício passou a ser IPCA, desvinculado do reajuste do INSS. O INSS tem o reajuste dele e não interfere na passada da Petros. A idade para aposentadoria para o pessoal que entrou lá do grupo 78 e 79 foi reduzida em 2 anos
e nós mudamos o critério do cálculo da pensão. Lógico que aí só valeu para o titular que repactou ou a pensionista que repactou. Então, o redutor da pensão passou a ser aplicado só na parcela da Petros, enquanto que para quem não repactou, o redutor passa a ser considerado ainda sobre a renda total, Petros mais INSS. Isso acaba reduzindo o valor da pensão maior, mais do que o que deveria ser. Essa mudança de cálculo a gente conseguiu, mas também nós conseguimos que a Petrobras colocasse dinheiro no plano para suportar isso aí. Aumentou o desembolso do plano, mas também, por outro lado, ela também colocou dinheiro para que o plano não tivesse déficit decorrente dessa mudança. Para quem não repactou, não mudou nada, continuam as mesmas regras, diferente daquela consulta lá de 91, que eu vou também tocar nesse assunto aí na frente, só mudou para quem assinou, para quem concordou, para quem mandou o documento. Para quem não fez nada disso, ficou sem assinar nada, não aderiu à repactuação. Diferente daquela consulta lá no passado, que foi o inverso. Quando eles propuseram o aumento da contribuição, disseram, se você não se manifestar em 90 dias, como se você tivesse concordado. Foi o inverso, né? Aí não, só mudou para quem assinou e enviou o documento. Vamos em frente. Bom, sobre o aporte de recursos. Em outubro de 2008, a Petrobras assinou com um plano 3 termos de compromisso financeiro, no total de 5,7 bilhões. Esses 3 compromissos financeiros foi um decorrente da dívida com o pré-70, a outra com relação ao FAT-FC, que é o fator de atualização e fator de correção que foi implantado lá em 84, que gerou um encargo adicional para o plano, que isso nunca foi pago pela Petrobras, em 84. A dívida de 70 é de 70, a do FAT-FC é de 84, veja o tamanho que você dá conta. E a diferença de pensão é por causa da repactuação, vai melhorar o benefício, aí tem que colocar o dinheiro lá no patrimônio, senão vai gerar outro déficit. Então só essa diferença de pensão na época, para mudar o cálculo, foi de 649 milhões, tá? Somando 5,7 bilhões de reais em outubro de 2008. Aí se você considerar também a mudança do regulamento que estabeleceu a paridade da Petrobras com o aposentado, que foi mais 2 bilhões, então dá 7 bilhões e 820 milhões. Essa paridade com o aposentado vai ser fundamental agora na questão do equacionamento. Porque se a gente não tivesse mudado essa regra lá atrás, a Petrobras só ia fazer paridade com quem tivesse nativo no equacionamento. E o aposentado ia ter que pagar sozinho, que é o que está acontecendo no plano Petros ultrafértil. Por isso que a conta lá do equacionamento está muito mais pesada para o aposentado do que aqui no plano Petros. Porque lá no plano Petros ultrafértil é o mesmo regulamento de antes da repactuação. Então lá a Vale só contribui para o pessoal da ativa. E o plano Petros da ultrafértil tem 15 na ativa e 1.000 e tantos aposentados. Então a Vale só vai contribuir em relação ao pessoal da ativa. Então a porrada lá no aposentado é muito grande. 75%. Bom, com esses aportes lá em 2008, o plano que tinha déficit, reverteu o déficit e fechou o ano de 2008 com superávit de 121 milhões. Aí tem um gráfico lá na frente que mostra isso. Vamos lá. Apenas para também lembrar que é importante, os valores da dívida dos 3 contratos está 5,7 em 2008. Só que esses contratos são corrigidos e estão valendo até hoje. Então, números de 2016 dá 11 bilhões de 800. Isso aí é registrado no patrimônio. Isso quer dizer que se não fosse esses contratos aí, o patrimônio que eu falei ali de 61 bilhões não era 61, era 40, 50, 49, 50. E aí o déficit não seria 27, seria 38. Impagável. Ou seja,
além de a gente, com a paridade plena, diminuir a conta lá para frente para os aposentados, e diminuir a conta para todo mundo com esses contratos aí que entram, ela assume compromisso com a dívida e isso entra como patrimônio. Detalhe, por que essa correção? Repara ali, ó, pré-70 era 3 bilhões, dobrou, foi para 6,3. Mas como é que pode? Os caras são de 1970. Vamos imaginar, o mais novinho, 20 anos de idade, 47 anos depois, 67, né? Bom, então, quando a gente fez o cálculo lá em 2008, calculou que estava faltando 3 bilhões. Aí pula para 6, esses caras não morreram. De 2008 para cá, ninguém morreu. E por isso que dobra o valor. O problema aí foi as ações judiciais. Nível, tudo que eles ganharam, dobra o compromisso da Petrobras. Não vai para o plano. Isso quer dizer que todos aqueles que não são pré-70, que ganham ação judicial, a conta vai para o plano. O plano paga e aumenta o passivo. E o pré-70 aumenta o passivo, mas também aumenta o valor do termo de compromisso financeiro. Então, equilíbrio. Se a gente desse quitação financeira, era os 3 milhões, acabou. Aí é dívida atuarial. Só acaba quando morrer. Ou a Petrobras... Não, mesmo que a Petrobras integralize, vai continuar a dívida, porque só acaba quando morrer. Então, se qualquer um deles tiver um aumento e que o patrimônio não acompanhar, vai aparecer outra dívida e, pelo contrato, a Petrobras tem que pagar. E é o caso agora do equacionamento, que eu vou falar sobre isso. Tá? No caso do FAT-FC e da pensão, o cálculo da dívida é atuarial. No caso do FAT-FC é financeiro. Então o FAT-FC vai acabar antes, provavelmente. Quando chegar em 2028, quando ela pagar a diferença que ela tem que pagar, que hoje ela só está pagando juros. Isso é importante porque, vou pegar aqui, ó, isso faz uma confusão na cabeça das pessoas. Imagina o seguinte, a dívida, vou pegar ali 11, a dívida era 5, a dívida é 11, tá? Então, o que é que acontece? A Petrobras, o pré-70 tem patrimônio? Tem, eles pagaram, então tem patrimônio. Então, quanto é o patrimônio do pré-70? 4 bi. Quanto é que tem ali de dívida? 6. Correto? Então, 6 e 4, 10. Então, 6 é dívida, 4 é patrimônio. E que patrimônio? Título público, imóvel que tiver lá, está lá, contabilizado 4. O valor total deles, que eles vão consumir, é 11. Beleza. A Petrobras, naqueles 6, ela paga o quê? Juros. Até 2028. Tá certo. Aí você vai dizer o seguinte, morreu uma porrada, então não é mais 11, total 11, caiu para 8. Só que consumiu o patrimônio também. Então sempre vai ficar uma diferença lá, que a Petrobras vai pagar os juros. Aí digamos que lá em 2028 tem uma diferença, consumiu patrimônio, e a diferença caiu para 3, porque também morreram. Aí a Petrobras vai lá e integraliza a diferença 3. O que é que vai mudar no registro contábil? Nada, porque já está registrado. O dinheiro que entra é só para garantir a liquidez. Entendeu? Agora é difícil de explicar isso, por isso que os caras lá dizem, a Petrobras não pagou nada. Mas qual é o discurso deles? É que ele não pagou nada. Ou seja, ela vai pagar juros e o principal, mas está contabilizado desde agora como se já tivesse pago o principal.
Tanto isso é verdade que lá em 2028, quando ela integralizar o que falta, não vai mudar o registro contábil. Não vai mudar o registro contábil. Só vai mudar o quê? A liquidez que tem aqui dentro para pagar o pré-70. E a mesma coisa lá para a pensão. É difícil de explicar isso, esse arranjo financeiro Aí você vai dizer, foi vantagem para a Petrobras? Foi. O cara não precisa desembolsar a dívida. Foi vantagem para a gente? Foi. Porque se aquela dívida aumentar, aumenta a dívida dela. E já o dinheiro entra contabilizado, mesmo se o dinheiro está lá. Não interessa se o dinheiro está lá ou não. Interessa que o déficit hoje, se não fosse esse registro contábil, ele era maior. Se a Petrobras vai levar 5, 10 anos para pagar, o que me interessa é que eu não vou ser cobrado por isso e não vai ter problema de liquidez, vai ter dinheiro para pagar os benefícios, até lá o valor do resgate. E detalhe, se antes disso o patrimônio do pré-70 consumir e o juros que está pagando não for suficiente para pagar os compromissos, aí ela tem que fazer mais aporte de dinheiro. É difícil de explicar isso? É muito difícil. Faz uma confusão na cabeça das pessoas e é isso que o pessoal se aproveita para dizer que a Petrobras não pagou nada e que o acordo é mentira da FUP, etc, etc. É difícil de explicar isso. Vamos para frente. Bom, implantação do plano 2, como eu falei, foi o outro item do acordo. A Petrobras pagou o serviço passado. Aí a gente ainda abriu a possibilidade em 2010 de quem estava no plano PETS ir para o plano 2, como foi o meu caso. Eu saldei meu pagamento no plano PETS e fui para o plano 2. E aí você vai ver que o impacto do equacionamento é muito menor para quem fez o BPO, que eu vou mostrar aí. E aí, para quem não sabe, o BPO também teve o objetivo de equilibrar o plano PETS. Por quê? Porque quando eu fiz o BPO, eu saldei o compromisso do plano comigo. E todo o meu crescimento salarial que eu tive dali para frente não é mais com o plano PETS, é com o plano 2. Então, por exemplo, hoje o meu BPO é R$9.000. Quando eu fiz lá atrás, é menos, corrigiu pelo IPCA até hoje. E como lá atrás já tinha essa questão do teto, e veio a retirada do teto, deu uma melhoria também no meu BPO. Eu fiquei hoje com R$9.000. Se eu estivesse aposentado hoje, o plano PETS ia me pagar R$11.000, que é o teto menos o INSS. Mas eu saldei e hoje o plano vai pagar 9. Quanto que eu economizei para o plano PETS? R$2.000 de renda vitalícia. Porque se eu não tivesse feito o BPO, o plano ia ter que me pagar 15, menos o INSS. Estou estimando o INSS aí 4.500, porque não adianta você pagar sobre os 5.500, qual do fator previdenciário, você não vai receber 5.500. Aos 55 anos, quem está saindo aí, mesmo pagando sobre 5.500, está recebendo 4.200, 4.500. Não consegue. Para sair com 5.500 no INSS, tem que estar com 61, 62 anos de idade, mesmo contribuindo sobre os 5.500, tá? Bom, vamos em frente para o outro item do AOR, que foi, pode passar, a solução de pendência histórica. Então, nós reduzimos o limite de idade de 2 anos. Por que não resolveu? Porque a Petrobras ganhou todas as ações do limite de idade. A Petrobras não perdeu nenhuma. Aí o máximo que a gente conseguiu foi reduzir 2 anos, porque ela não queria reduzir nada. E também não botou dinheiro no plano. Ela só botou dinheiro no plano em relação às pensões. Então a gente ali na negociação, para o 78 e 70 anos não sair de zero, a gente pelo menos deu uma reduzida de 2 anos, que dá uma melhoria no benefício das pessoas. Diminuiu o redutor, melhorou o benefício de quem já estava aposentado, né? O cumprimento das cláusulas 33 e 45 dos acordos de 84 e 85. Estou falando aqui de acordo de 84 e 85, que foi o pessoal que era estável e que a PETS exigiu joia para os estáveis, que era baseado na indenização deles. Então, mesmo que ele tivesse entrado lá no período dos 90 dias, que não cobrava joia,
ou depois, que cobrava joia a partir dos 30 anos de idade, mesmo que ele não, pelo regulamento ele não precisasse pagar joia, inventaram que, como ele era estável, tinha que pagar uma joia que correspondia a 40% da indenização deles. Eles não pagaram e ficaram sem a Petros. Depois desses acusos aí, isso foi corrigido, a Petrobras assumiu isso, devolveu a joia, mas teve gente que ficou fora, que não foi abrangido pelas cláusulas. Isso só foi corrigido nesse acordo que a gente fez. Porque de lá, da data que a Petrobras abriu isso, fechou, foi em 90, 91 que ela abriu isso, porque o acordo foi o seguinte: eu vou resolver. Mas resolver mesmo só foi lá para 90, 91. Bom, naquela época, muita gente não ficou sabendo. Aí ela abriu um prazo, fechou o prazo e não abriu mais. Qual é o prazo? As pessoas que estavam fora tinham que ir lá com a sua conta do INSS, porque sem a conta do INSS não tem como fazer o cálculo da Petros. E ela abriu um prazo, fechou aquele prazo, ela não abriu mais, teve gente que ficou fora. Ou seja, ele estava garantido ali naquelas cláusulas, mas como ele perdeu o prazo, ficou fora. E só reabriu nesse acordo aí, em 2008. Foi que esse pessoal voltou para a Petros. A extensão da resolução 33 foi o pessoal das greves de 83, que foi Relan e Reclamo. Eles tinham que pagar uma carência de 2 anos, ou seja, mesmo que ele já fechasse o tempo todo dele na Petros, ele ia ter que ficar 2 anos, que foi o tempo que eles ficaram demitidos. Isso aí também a gente conseguiu resolver, porque uma parte foi atendida e outra parte não foi. A gente conseguiu estender para aqueles que não foram atendidos. Aí é porque continuaram na justiça brigando, tem várias situações. E por último, a questão do benefício, a correção do benefício por causa das perdas que tinha, a gente não conseguiu, porque o plano estava em déficit, então a gente conseguiu pagar mil valor financeiro. Que na época foi 3 salários de benefício ou 15 mil reais. Detalhe, se a Petrobras quisesse cobrar de quem migrou para o PPV, e que não repactou, ela poderia cobrar. Por quê? Porque no termo de repactuação, além daquele pagamento ali dos 3, se você olhar lá no termo, está lá pagamento de 6. Ou de 6, por quê? De 6 6 salários? 6 ou 15 mil. Porque quita a migração para o PPV. Se você olhar lá no termo, quem repactuou recebeu 6, porque ela pagou os 3 e perdoou aqueles 3 que já tinha pago na migração. Mentira! Então quem não repactuou, se a Petrobras quisesse, ela podia cobrar os salários que ela deu lá na migração. Naquela primeira fase. E na verdade, ainda está faltando no meio do caminho aí essa história é o seguinte: para quem migrou para o PPV foi 2,75. Isso. E depois 2,5 para quem migrou mais tarde. Para quem migrou primeiro, 2,75. Para quem migrou mais tarde, no último mês, 2,5. Aí depois desse, mais 3. Aí, calma. Sim. E a Petrobras dizia: não, eu vou cobrar porque não teve migração. Não vou pagar nada e vou cobrar de quem recebeu, porque vocês anularam o PPV. Sim. Aí nós fizemos um acordo de 3 salários, já no governo Lula, com o Eduardo Dutra, nós fizemos um acordo de 3 salários, como adiantamento, para todo mundo. Quem tinha migrado recebeu 0,5 e 0,75. Quem não tinha migrado recebeu 3. Sim. E foi como adiantamento dessa solução que viria depois. Quando veio a solução depois, a gente incluiu que esse pagamento era 6. Como já recebeu 3, recebeu mais 3. E quem não migrou ficou com isso em aberto, com essa pendência. Então a gente tem direito a mais 3. Não. Ele está dizendo: então eu lhe paguei 6, mas eu já lhe adiantei 3. Entendeu o que eu estou falando? E para quem não repactuou, ele recebeu 3 de adiantamento
mas ele não repactou, então ele está pendente aí até hoje. Como já passou o tempo, o governo Lula, o Mas pessoal não cobrou. esses caras que foram pro PTV, na segunda, ele migrou, mas não quis repactuar, não entendi. Vamos lá, de novo. O dinheiro que eles receberam foi por causa da migração. Sim. Migração. Nós anulamos a migração. Então eles tinham que devolver, pô. Exatamente. O que é que a Petrobras dizia? Não vou, porque a gente pediu para estender para todo mundo. Sim. A Petrobras disse, não vou estender Porque não ocorreu. e vou cobrar. Sim, era o Quem certo. recebeu. Aí, numa campanha que os bancários já estavam em greve e que a gente já tinha aprovado a greve, o governo Lula chamou a gente. Nessa reunião, com a presença do Eduardo Dutra, que é o presidente, que o Lula participou dessa reunião, disse, mas por que vocês vão fazer a greve? Porque a gente tem uma defasagem aí dos aposentados e tem as questões da pesca que estão em aberto para resolver. Aí o Lula disse, olha, não vai ter jeito de eu dar aumento real para os aposentados, porque o plano está com déficit. Agora nós vamos resolver o problema do plano. Sim, e essa questão da migração, que tem que resolver. Ou estende, ou cobra de quem migrou. A nossa proposta é estender. Aí o Dutra disse, como é que eu vou estender se não tem... A título de que eu vou estender? Aí a gente disse, a título de adiantamento da solução que a gente vai ter em relação ao plano no futuro. Aí o Lula autorizou, não, tá certo. O Eduardo ficou vermelho, se vira aí, mas tem que ter aprovação do Conselho de Administração. Quem é o presidente do Conselho de Administração? A Dilma. Chama ela, manda convocar o CA. Aí o Dutra ficou com o pepino na paulada. O Lula sai e disse, resolva. Aí com isso aí a gente suspendeu a greve, não saiu em greve, fizemos um acordo. Por quê? Porque saiu lá no acordo 3 salários de benefício, ou 15 mil reais, que fosse mal, sob a forma de adiantamento. Então ninguém assinou nada. Quando veio a repactuação, aquele adiantamento ficou quitado. Então ele bota lá no termo 6, como eu já adiantei 3, nesse acordo lá atrás, eu vou lhe pagar mais 3. Então, do ponto de vista dessa questão financeira, quem repactou está quitado, está resolvido. Quem não repactou e que não recebeu esses 3, ainda tinha uma pendência de 3 para acertar. É só. Só que a Petrobras fez o quê? Bom, como ele já não vai receber esses 3, eu também não vou cobrar os 3 da migração, deixa para lá. Mas se ela quisesse, além do cara não receber os 3, ela ainda cobrava o dinheiro da migração, o adiantamento que ela fez. Seria o certo. Porque no acordo coletivo estava claro, 3 salários lá, antes da repactuação, título de adiantamento. Lógico que ela sabia que quando fosse cobrar, ia desencadear uma cacetada de ação individual. Então ela acabou deixando para lá. Passando aí para o próximo slide. Nós temos... Pode passar, gente, para o próximo slide. A gente tem... Não passou não? Não passou. Deixa eu dar uma congelada aqui. Acho que deu. Quem sabe faz ao vivo. Isso gravar. Ele deu uma congelada. Acho que muito tempo parado. Esse gráfico aí, ele mostra a história do plano PETS desde 1970, que é aquele númerozinho lá de baixo, até 2016, que é o número da direita vermelha. Então ali é cada ano do plano.
aqueles picos para cima é quando o plano teve superávit. Aqueles picos para baixo é quando o plano teve déficit. Então, se você olhar esse gráfico do plano Petros, de 1970 até 2016, você vai chegar na conclusão que o plano sempre teve déficit na maior parte da vida dele. Então, o déficit do plano Petros não é novidade. A novidade é que antes eles resolviam o déficit de uma maneira obscura, que você nem sabia, mas que você pagava, sem saber. Agora, vai resolver o déficit, mas você sabendo como é que vai, como é que está pagando, né? Pelo que eu vi rapidamente, parece que já teve o déficit foi maior. Né? Maior. Então tem o primeiro pico ali embaixo. Isso, agora acho que ele vai. Pode subir. Sobe. Aqui? É, sobe. Sobe ele. Você clica e não está subindo, né? O que é que está dizendo na mensagem ali? Clique ESC para aqui. Para parar o salvamento. Aí está salvando. Então, 1978. Tá? Ali está dizendo o seguinte, que o déficit da época foi 45% do patrimônio. O outro, aquele grandão ali, 130% do patrimônio. O que o outro déficit mais lá na frente, na época do governo Lula, que a gente reverteu com acordo de obrigações recíprocas, depois do zero, 25% do patrimônio. E o déficit atual, quase 40% do patrimônio. Então, se você pôr o déficit atual é 27. Ali está em 22, né? 27 é corrigindo. Então, o déficit atual é 22. Você vê que não é o maior déficit da história do plano. Não é. O plano já conviveu com déficit maior. O primeiro grande déficit lá dos anos 70, como foi que foi corrigido? A gente pagou. Não os antigos, mas os novos. Quem entrou a partir de 78 passou a ter limite de idade. Eles corrigiram assim o déficit. Eles jogaram a conta para a nova geração. Então, quem entrou até 78, a média de aposentadoria era 47, 48 anos de idade. Quem entrou depois de 78, se não aposenta com 55, toma um redutor. Então, jogou todo mundo para 55 anos, os pós-78. O negócio foi tão bom que reverteu o déficit e ainda deu superávit, olha lá. Mas quem pagou a conta? Os novos, da época. O maior déficit, que foi para 120%, foi quando mudou o artigo 41 e o 42. Até aquela data lá, 1984, a correção do benefício era na mesma data do INSS, no mesmo percentual. Então, se você aposentou com 10 mil reais, 6 mil era PET, 4 mil INSS, o reajuste do INSS foi 10%, o reajuste da PET era 10%. O reajuste do INSS era em abril, o reajuste da PET era em abril. A partir daí de 84, mudou a regra, estabeleceu o índice da taxa, ou seja, para as novas aposentadorias somente. Ele retroagiu. Então imagina 7 mil aposentadorias em 84, que a PET estava pagando, todas defasadas por causa da média de 100%, sem correção, com inflação alta, passou a aplicar retroativamente a regra dos 90% da média corrigida. Recalcularam tudo. Recalculou tudo. Teve gente aposentada que dobrou o benefício, ou mais do que dobrou o benefício. Então, esse impacto do plano não foi pago. Quando isso? 84. Agora cabia um palavrão, hein? 84. Então, o que é que aconteceu? Como a Petros corrigiu esses benefícios, dobrando o valor dos benefícios, e os novos benefícios futuros também a ser essa mesma conta, o déficit foi lá para o pica, lá embaixo, foi lá para o buraco. Como é que o déficit reverteu? O déficit reverteu, primeiro, porque a Petrobras pagava menos do que a gente, na proporção daqui, pagava menos. Se
eu mostrar ali aqueles primeiros anos da Petrobras, vocês vão ficar escandalizados. O que ela A pagava? proporção que a Petrobras pagava e a gente pagava. Um escândalo. As primeiras taxas nossas começou com 1,97% e 10%. Depois veio a intermediária de 3%. 1,97%, 3% e 11%. Nesse período, a Petrobras pagava 1,26% da folha. Quando veio o limite de idade, que reverteu o déficit e deu superávit, ela foi para 0. Todo aquele período de superávit, ali de 79, que é aquele primeiro pico positivo maior ali, ó, até começar a descer a ladeira de novo, que foi de 79 até 80 e alguma coisa, ela ficou com 0. Ou seja, o limite de idade foi tão bom para ela, que não só reverteu o déficit, mas ela baixou a contribuição dela para 0. Deveria ser para o plano e não para ela. Exatamente. É isso que o Vergara fala. Exatamente. Aí quando veio o sindicato lá e conseguiu mudar em 84 os 2 ativos, fundo do poço. Aí a Petrobras já tinha voltado a pagar, mas também pequena, e foi aumentando. Aí ela já começou com 5, foi aumentando, 5% da folha. Sempre a contribuição dela foi em cima da folha de participante, não é a folha total. Folha de participante, mas praticamente coincidia, porque o cara só entrava na Petrobras se assinasse a adesão, então Era praticamente... compulsório. praticamente era o mesmo número. Aí, só que ela não bastasse isso, ela aumentou a nossa contribuição com esse artifício de antecipar a correção do benefício dos aposentados. Então ela acenou com uma cenourinha também, foi o Brandão, que fez essa armadilha na época. Quando eu falo, ele fala que é E diz assim, ó, se você que está na ativa, ou você que está aposentado, se você quiser ter o benefício na mesma data da ativa, nós vamos aumentar a sua contribuição em 3 pontos percentuais. Então você paga 11, você vai passar para 14. 14,9. Quase 15. Então, se você concordar, você estava recebendo uma cartinha aí, eu estou lhe avisando, nos próximos 90 dias eu vou implantar isso. Se você não concordar, devolva a cartinha dizendo que você não concorda. E se no prazo de 90 dias desta notificação você não se manifestar, é porque você está concordando. Diferente da repactuação. Para valer, o cara tinha que mandar o documento. Essa mudança, para valer, o cara tinha que ficar quieto. Absurdo. Absurdo. Tanto absurdo, Muita gente não fez. tanto absurdo que as pessoas concordavam sem saber que estavam concordando. Porque não receberam o documento. Naquela época não tinha internet, não tinha correio eletrônico, não tinha WhatsApp, Exatamente. não tinha nada disso. Era cartinha, se a cartinha chegou e ele estava em casa, beleza, ele pôde ter oportunidade de optar. O fato é que... Eu refleti, falei, não vai me fazer falta, eu vou deixar um... Isso. O fato... Nessa época ainda estava eu também sou honesto em dizer que eu estava na ativa e eu também não quis devolver. Agora, detalhe, isso foi muito injusto para mim, por exemplo, que eu estou desde 84 até hoje pagando mais. E quem estava perto da aposentadoria pagou só 1, 2 anos, depois já se aposentou recebendo o benefício da antecipação. E já não paga mais sobre o salário cheio, paga sobre a suplementação. Tem gente que está aposentado, já recebeu o benefício e pagou esse aumento só sobre a suplementação. Não pagou nada sobre o salário. Recebeu? Então, mas o fato foi isso, reverteu o déficit, deu superávit. E posteriormente, os déficits aí já foi no governo Lula, aqueles maiores. Por que apareceu aqueles déficits ali? Porque estava tudo calculado, o passivo do plano estava calculado errado. Estava usando taxa de mortalidade que estava matando as pessoas mais cedo, que não era verdadeiro.
estava usando uma taxa de inflação alta, quando a inflação no plano real já era baixa, quando você usa no plano para calcular o benefício futuro, que é o passivo, quando você usa a taxa de inflação alta, você está diminuindo o valor do benefício futuro. Então, se a inflação está 5, você está usando 40, você artificialmente está mudando o benefício futuro e diminuindo o passivo do plano. Quando você passa por uma taxa de inflação real de 40 para 5, o benefício do plano futuro aumenta. Então, aumenta o passivo do plano. Quando você usa uma taxa de mortalidade que mata menos, você aumenta o benefício futuro. Então aumenta o passivo. Então por isso que deu aquele déficit ali. E com o AOR a gente reverteu e deu superávit, que é aquela última barriga positiva. E depois dos 4 últimos anos aí a rentabilidade do plano foi um desastre. A gente vai mostrar aí para frente. Pode passar aí? Sabe passar aí? Só da Winter, não é? Jane! Que nem tiro. Pô, Passa aí, vocês não Jane. podem deixar Passa aqui, esses Jane. assuntos para depois, gente? Mas a apresentação vai ficar aí. Se tiver dúvida depois, é só me perguntar. Passa para frente. Gente. Então, para deixar claro, vocês têm que dizer para as pessoas, esse déficit não é o primeiro Esperando que seja o último, hein? e que eu acho Se que quiser, porque até só vai ser o último se tiver mudança estrutural do plano. Se não tiver, vai continuar. nem esse equacionamento aí vai resolver. Veja, esse é o problema. Então vamos lá, para vocês terem ideia do impacto desse equacionamento, eu dividi aí o povo, passou um slide, voltei. Então deixa ele processando aí, deixa ele, foi para frente de novo, Foi pra frente. deixa ele. Mais um. Vamos lá, então eu peguei e dividi o povo nas faixas de desconto, correto? Então quem é a primeira faixa lá embaixo? É quem o benefício ou o salário vai até 2.765. Quem é a segunda faixa? É aquele que o benefício, o salário está situado em 2.765 e 5.300. E quem é o terceiro grupo? Quem está acima dos 5.500. O que faixas são essas aí? É o INSS. Então a primeira faixa é meio teto, a segunda é meio teto a um teto, e a terceira acima de um teto. Então, ou seja, essas faixas elas se movem de acordo com o valor do INSS. Bom, quem está na primeira faixa, e como a Odira optou lá em 91, a taxa é 1,96. E quem não optou, mandou a cartinha dizendo que não queria o aumento, é 1,46. Está vendo ali? Quem está na segunda faixa é 4,06. E quem não optou, não quis o aumento, 3. E a terceira faixa é 14,09, não é 14,9. E quem não optou, continua com 11. Pô, então quem não optou se ferrou. É. Detalhe. Quando eu falo que a pessoa está na primeira faixa, ele só tem uma alíquota de desconto, 1,96. Quando eu falo que tem um grupo que está na segunda faixa, ele tem as duas alíquotas, 1,96 e 4, porque é progressiva. É progressivo, tá? E quando eu falo que o cara está na terceira faixa, ele tem as 3 faixas de desconto, que é progressivo. Então, vou pegar um exemplo simples. O cara tem um salário de 10 mil reais. Ok, então até 2.700 reais ele descontou em 96. Mais 4,06 que incide de 2.007 reais até 5.300, mais 14,9 que incide sobre 5.500 até 10 mil. É difícil de você explicar isso para as pessoas. Eu acho que é isso que o pessoal não está sabendo simular. Está diminuindo, né? Pô, tem que sentar na cabeça. Mas vamos lá, Não, você mesmo. Não. Tem que sentar. vamos lá. Eu vou estar Considerando, está claro aí as faixas, quais são? Tá. Então vamos ver, o povo da ativa, que só tem 1,96 de desconto ou 1,45. São 2 peões só. No plano PET, só 2. Que paga as duas faixas, 1,96 e 4. Quantos são? 77.
Quem é esses dois desses 77 lá da Petrobras da Ativa? É os anistiados da Petromisa, que voltou com o salário de lá da... Ele não foi reintegrado, ele foi admitido e voltou com o salário que ele tinha lá na Petromisa. É os tatuzinhos que ficavam lá na mina. Ai, Não é o povo da Interbras que já tinha um benefício, um salário maior. É o peão lá da Petromisa que voltou. Então, aí, quem está acima da terceira faixa, R$5.500, 17 mil. Ou seja, isso demonstra o crescimento salarial que teve na ativa, muito grande. Então, já no aposentado, olha como é que muda. 6.500 estão na primeira, 9.300 estão na segunda e 25 mil estão na terceira. E aí você vai para as pensionistas, aí a porrada é maior ainda, o achatamento do benefício da pensionista é maior ainda lá. 8.500 na primeira faixa, 3.200 na segunda e somente 1.700 na terceira. Quem são aquelas pensionistas ali? Viúva de superintendente, de diretor. essas 1.700? É esse time aí. BPO, que é o meu caso, são 77 na primeira, 5.534 na segunda, 3.200 na terceira. Quem é aquela turma do BPO? É a turma de salário alto, que fez o BPO, ou que mesmo não sendo salário alto, viu que era melhor fazer o BPO. Passou. O BPD, que aí eu tenho que corrigir ali, porque está invertido, BPD é quem está fora do plano e garantiu benefício proporcional. Saiu e foi embora, mas garantiu benefício proporcional. É pouquinho, gente, 2, 14 e 9. Bom, o que é importante é ali a soma. Por que é o importante a soma? Porque eu estou dizendo o seguinte, o equacionamento, a taxa extra é na mesma proporção da taxa normal. Correto? Então, o equacionamento, para quem está na primeira faixa, 15 mil, ele vai suportar, ele consegue suportar. O impacto é pequeno. Quem está na segunda faixa, aqueles 13 mil, aí a porrada é maior. Agora, quem está na terceira faixa vai chorar. E eu já tenho ouvido chorar. Que são os 47 mil ali, a porrada é grande. Vamos para frente? O que foi que aconteceu com o plano nos 4 anos? O azul é o patrimônio. O laranja é os compromissos. Então, o que aconteceu? O patrimônio andou de lado. Quanto é que está ali no primeiro, em 2011? 60, não é isso? 61. Quanto é que está em 2016? 61. Andou para o lado. Não houve rentabilidade. Por causa, principalmente de quê? Crise econômica. Em compensação, compromisso, meu amigo, não tem jeito. Ele sobe porque as pessoas se aposentam, tem reajuste. Teve ação judicial que aumentou o valor de benefício. Então, se você olhar ali, vamos lá, 2011, quanto é que estava o passivo? 63. 63. Depois foi para? 65. Depois pulou para? 82. Depois para? 88. Qual é o maior pulo Foi no passivo? de 65 para 82, 2014 para 2015. O que é que foi ali? Teto, e tirou dos 90%, tirou a trava do Brandão. Aí quem? Com a trava do Brandão? Com a trava do Brandão? Não foi? Isso, com a trava do Brandão, se eu ficasse no plano PETS, em vez de eu ganhar 15 mil, que é o teto, eu ia ganhar 90% de 15. Quando tira a trava do Brandão, vai para 15. Ou 25. Que é do teto 1. Não ganhava 25, ganhava 90% de 25. Ora, mas isso porque ele ficou usando aquele cálculo antigo. O cálculo novo já é maior. Dá mais do que 90, entendeu? Ora, tirou a trava, aumentou o benefício, 9 mil tiveram correção. Com isso. Então, sabe que foi impacto? 3 bilhões. Só aí. Família real, mais 5,5. Só aí 5,5 mais 3,5. 9 bilhões. São essas mudanças estruturais que precisam, principalmente a família real, cara. Família real. O problema não é o aposentado. O pessoal fala família real, fala do problema não. Por quê? Podia ter alguma coisa até 90, podia ter alguma coisa até 97. Né? Mas a partir de 97 paga joia se mudar a composição familiar. Então o efeito do aposentado até 97 é pequeno. O efeito de 97 para frente do aposentado é zero, por causa da joia. Agora, o ativo
Troca de mulher. O ativo não paga joia. Então, por exemplo, eu estou com 54 anos de idade, minha companheira tem 44. Se eu brigar com ela e ela arranjar um garotão, o plano PET está fazendo diferença. Agora, se eu arranjar uma garotinha de 20, ela tem 44. Quanto que eu aumentei a pensão para PET? 24 anos. Então, se eu mudar de companheira até os 55 anos, para quem vai essa conta? Para vocês. Ou melhor, eu vou para essa conta e vocês vão me ajudar a pagar essa conta. Podia também. Então faz favor. Entendeu? Então, Então, o que é que acontece? O recado, aí, muito bem, esse é um efeito. O outro efeito, o pessoal que entrou até 78, aposentava com que média de idade? 46, corria para se aposentar. O Sopão botou muita gente para correr, lembra? Lembro, eu lembro. Aí ninguém mudou de família nessa época. Aí veio uma certa estabilidade, né? E o limite de idade, 55 anos. Olha, meu amigo, empurrando as pessoas até os 55 anos, muita gente mudou de família. Muita gente mudou de família. Até os 45 anos o cara está com o filho na escola, a partir dos 45 anos, o filho já está criado. Aí o cara começa a dar a saidinha dele lá, ou ela também, ele vai arranjar outra companheira, então ele tem que ficar até os 55. E o tempo moderno também muda, né? Aí tem um incentivozinho do motorzinho do Viagra, que não tinha. Mas é verdade. Mudou a composição da família, e é verdade. E o terceiro motivo que está aparecendo agora aí no recadastramento é que antes as pessoas que não saíram do armário morriam solteiras, não inscrevia dependente. Agora, Nesse recadastramento, o homoafetivo está inscrevendo dependente. e eu esqueci. A semana passada eu atendi um homoafetivo, de um ex-gerente da Petrobras, que estava lá com um problema lá na PET, e que o gerente fez o BPO, e ele estava achando que o benefício dele estava abaixo do plano 2, do plano 1 e tal. Eu atendi um homoafetivo. Olha, hoje em dia é casa mesmo, casamento. Tem BPO, ele tem os dois benefícios, ele tem o BPO, a pensão do BPO e a pensão do plano 2. plano 2. Nós temos na BR na inércia. E que nada disso estava previsto, né? Não, está errado no plano 2. Então, aí o que é que ocorre? Não, ele não sabia que ele tinha direito aos dois pecúlios. Ele tem direito ao pecúlio do 1 e do 2. Bom, mas o fato é o seguinte, o pessoal saiu do armário. Então, agora, pergunta, esse 5,2 bilhões da família real, está exagerada essa conta? Aí o recadastramento vai dizer, o recadastramento terminou agora, Acabou agora, né? 90% aí se recadastrou, Pois é, e vai dar um bom... E o cara não paga a joia, mesmo que ele não Na paga ativa, nada? não. Na ativa não. Não. Pois é, Então tem que botar. Não, e tem mais. Digamos que o recadastramento confirma esse número. O que é que tem que fazer? Tem que botar a joia na ativa. É, porque senão. Porque tem que chegar pro cara também, igual. Sua família é essa aqui. Eu tirei a foto. Sua foto de família é essa aqui. Terminei o recadastramento. Isso quer dizer o seguinte: daqui pra frente, se você mudar a sua foto de família, eu vou lhe cobrar uma joia. Senão vai fazer outro débito. Senão a gente não pode pagar. Não vai pagar, não vai pagar nunca. Não tem jeito. Agora, se eu fizer essa proposta lá na ativa, eu vou tomar porrada pra caralho. Ah, tudo bem, mas outra coisa, outra coisa, esse pessoal, o povo da ativa que está ganhando X, aí perde a aposentadoria, não vai para embarca. Não, aí é outra vai- coisa. Aí é outra porrada. Mas vou mostrar isso lá. Então, se está claro aqui o que aconteceu com o plano, não é um fator só. Mas é muito detalhe. Você teve perda na rentabilidade e aumento de compromisso. Tem que entender desde a Desde criação. Para frente agora, hein? Sim. Outro detalhe importante. Por que aqueles ajustes lá no passado foram feitos? Você viu, foi lá para o fundo e depois reverteu. E deu esse efeito, tanto o efeito negativo como a reversão. Como é que reverteu? Porque estava todo mundo na ativa. Então, com 60 mil ativos, 7 mil aposentados, qualquer ajuste que eu fizer dá um efeito grande. Agora, meu amigo, inverteu. Agora é 62 mil na ativa,
e 12 mil, ou 60 mil aposentados, 12 mil nativos. O ajuste é muito mais pesado. Então você vê aqueles picos lá para baixo, que reverte, mas estava todo mundo nativo. Qualquer taxazinha que eu botasse a mais, o efeito era grande. Porque não só o cara estava nativa, ele ia contribuir a mais e tinha a rentabilidade desses anos todos para frente. Agora não, com a rentabilidade que tem, o cara já está aposentado, ele tem que receber. Não tem nem como rentabilizar. Você bota ali e já tira dali. Entendeu? Então vamos para frente agora. Já falei. Então vamos pegar só o último ano, 2015, 2016. O patrimônio era 60, passou para 61, andou de lado, só cresceu 2,30. E os compromissos aumentou de 82 para 88, 669. Detalhe, vamos pegar ali, por exemplo, que tanto o patrimônio cresceu 10, eu atingi a meta 10. O que é a meta? A meta é o crescimento do passivo. Se o passivo cresceu 10%, eu tenho que buscar 10% de rentabilidade. O que é que vai acontecer? Vamos arredondar os números ali para facilitar a conta. Se o patrimônio é 60 e o passivo é 80, quanto é o déficit? 20. Aí eu busquei 10% de rentabilidade, o passivo cresceu 10%, foi para 88. Aí eu busquei essa mesma rentabilidade, 10, foi para 66. 66 para 88, quanto é o déficit? 22. Aumentou 2. Qual é a conclusão? Enquanto continuar desequilibrado, e com esse nível de desequilíbrio, a rentabilidade não resolve. É o cachorro correndo atrás do rabo. Porque para eu conseguir 10 com essa crise financeira que está aí, difícil. O plano, eu acompanho lá os últimos 12 meses. Junho foi 4,4. Julho 2,2. Do acumulado de 12 meses. É difícil. Então tem que botar dinheiro novo. Se não botar dinheiro novo, não equilibra o plano. E quanto mais você demora, aí você entra com ação barra equacionamento. O buraco só aumenta. É igual a movediça, mas você mexe, em vez de você sair, você afunda. Então, mesmo que a gente consiga uma ação que a FUP já entrou, para barrar esse equacionamento que está aí, isso é medida paliativa. Porque você tem que resolver os problemas estrutural do plano. Senão... Justamente, mas o que o pessoal quer, o que todo mundo, inclusive o que eu quero, é uma transparência, porque parece que é só a gente que está pagando a conta. Mas eu vou mostrar aqui, passei para frente. É porque ninguém tem esses detalhes, né? Então só fala assim, Petrobras não... Bom, ali 2014 o motivo do 10, 2015, 2016, né? Aí basicamente a rentabilidade, a questão da família real, a questão depois rentabilidade. Mas na rentabilidade faltou, resumindo aqui os números, na 27 o 10 deixou de render 10. Desses 10, eu diria que 2 é dolo, má fé, que está já com CIA lá dentro da PET, já está contratando um advogado forense para entrar com ação civil e criminal. Mais 8 é mercado, só que é contábil. Por quê? Porque eu não vendi a ação que está na baixa, eu não vendi o título que está na baixa, eu não vendi o imóvel que está na baixa. Isso significa que se o imóvel voltar a valorizar, o título voltar a valorizar, as ações voltar a valorizar com a recuperação da economia, vai reverter essa perda. Porque ela agora é só contábil, ela não é financeira. Se eu vender o título na baixa, aí ferrou. Mas para eu não vender o título na baixa, para eu não vender o imóvel na baixa, eu preciso ter liquidez. Quanto tempo o plano Petros tem de liquidez? 2 anos. 2 anos só. 2 anos só. Então, se nos próximos 2 anos não tiver liquidez, vai começar a ter que vender o imóvel no preço que tiver para pagar benefício. A folha anual da Petros é 6 bilhões de reais. 6 bilhões? O patrimônio é 60. Tá bom, tá bom. 10 anos acabou o dinheiro.
Só que a conta não é essa, né? Porque você tem que botar o dinheiro, você tem que contabilizar o dinheiro novo, a rentabilidade no dinheiro novo, no patrimônio que está lá. Então não é bem assim, mas isso mostra que Não, mas grosso isso modo. mostra que o sapato está apertado. É delicado. Você não pode vacilar. Então, hoje, tem que ter dinheiro novo no plano, não tem conversa. Porque senão daqui a 2 anos você vai comer o principal. Hoje você está pagando com rendimento, daqui a pouco você vai ter que pegar o patrimônio e transformar em dinheiro, independente do valor que tiver. E aí é que é outra porrada. Perigo. Isso que é o grande perigo. Entendeu? Vamos para frente. Aí fala da rentabilidade, mas aí divide, pode passar, que aí entra no detalhe da rentabilidade. Os fatores, né? Rentabilidade primeiro. Trocar essa data base de novo. Como? Ó, Aí, deixa eu fazer uma pergunta. a gente, Em quem que se inclui a Petros? a Petro já está avaliando a possibilidade de jogar todo mundo para 14, tirar a taxa de dentro do regulamento e passar o pessoal que paga menos, que só tem reajuste em janeiro, passar para setembro o reajuste. Isso dá um efeito negativo, digamos assim, porque a Petro vai ter que antecipar o reajuste de janeiro para setembro para esse povo, mas as que são só 5% do contingente total, e eles vão passar de 11 para 14. Vai ter chiadeira, vai. Mas pela legislação hoje, pela decisão, ele deve saber, do STJ e do TST, quando ainda julgava a Previdência Complementar, de que o regulamento que vale é o último, não é o primeiro. Quando você entrou. Isso porque foi conveniente, né? Mas isso é a decisão isso é a jurisprudência do TST e do STJ. Foi uma das perguntas que foram feitas, que foram trazidas para cá para o sindicato, foi isso. Se as pessoas, se antes... Até a data da sua saída, mudar o regulamento vale o último. Não é mais do que você entrou. Porque não existia uma paridade. A Petrobras pagava 2/3 e a gente 1/3. Nunca existiu. Não vou dizer que nunca existiu. Se eu voltar lá no gráfico, no histórico lá, que eu tenho também que eu vou juntar ali, que é todas as contribuições desde o primeiro mês, nossas e da Petrobras. Esse período de 2 por 1 só aconteceu ali de 90 a 96. Depois, quando chegou em 96, também na época do Brandão, baixou para 1 por 1 da Petrobras. E a Petrobras calculou a dívida dos pré-70. Mas, em compensação, a contribuição dela caiu pela metade, igualando com a nossa. Entendi. Só que a Petrobras calculou, na época, 4,5 bi a dívida dos pré-70, mas não integralizou, não. Ela só passou a pagar a folha do pré-70. Então, repare, ela pagava 22 da folha, passou para 12. E passou a pagar o pré-70, que era só o benefício mensal que eles recebiam. Ele não pagou os 4,5 bi, que era a dívida total. Isso. Aí, quando chegar no final do ano, corrigia atuarialmente a dívida e abatia os valores que ela pagou a título de benefício. Ou seja, o que ela estava fazendo? Ela estava dizendo o seguinte: olha, essa massa aqui não vai tirar dinheiro do plano, porque o plano gastar com eles de benefício mensal, eu vou cobrir. Até eu resolver aqui liquidar essa dívida, que aí quando eu liquidar essa dívida é problema da Petros. Esse acordo que foi feito em 96, ele foi revogado em 2000, quando a Petrobras foi lá e pagou 5,5 bi dos pré-70 em título público. Só que esse 5,5 bi que a Petrobras pagou, na verdade ela não pagou 5,5 bi, ela pagou 8. 5,5 bi foi os pré-70, 1,5 bi foi o fechamento do plano, que acabou a perspectiva da geração futura, que também era contabilizado no plano. Ela pagou 1,5 bi dessa geração futura e mais 1 bi de incentivo para a migração para o PPV.
Então dizia para as pessoas, quem migrasse, fosse PPV, ia ficar numa reserva saudada, que não ia ter déficit. Ela prometia isso. Então, para cobrir, dar um colchão lá, ela botou 1 bi a mais. Por isso que fez esses 8 bi. Então esse acordo lá que o Brandão fez com a Petrobras em 96, ele terminou em 2000 com essa quitação que a Petrobras fez. Só que depois a gente, quando entrou com a ação civil pública, FUP, a gente disse que essa conta estava errada, porque eles usaram a tábua defasada. Depois, essa ação que a gente entrou em 2001, quando chegou em 2008, a Petrobras foi lá e fez aquele acordo dos pré-70, que deu mais 3,3 só de diferença da conta. Mas ela pagou? Sim, ela não está pagando lá, que hoje é 6. 3 virou 6 agora. Então veio com esse negócio do pré-70 também, veio rodando. De 70 até 96, 0. De 96 até 2000, só amortização. Em 2000, quitação, mas com cálculo errado. Em 2006, pagamento com cálculo correto da diferença, correção atuarial dali para frente, que dobrou o valor, que saiu de 3 para 6. Está ali no patrimônio hoje. E que ela ainda não integralizou, mas já está contabilizado. Vamos lá para frente? Então qual o valor do déficit equacionário? Não, mexe não. Tá. Pronto. 27,7 bilhões. Dinheiro para Dedéu. 28. Vamos para frente. Como foi calculado? Inicialmente pegou o déficit de 2015, que foi 22. Por que o déficit de... Vai lá. Por que o déficit de 2015 foi 22? Aí, porque o patrimônio em 31 de 2095 era 60 e na mesma data o valor total dos benefícios 82. Essa diferença de 22 é o valor do déficit de 2015. Então tá lá, 60 para 82, 22. Agora, olha aí um detalhe importante que tem nessa conta. Se você olhar benefício, quanto que o plano vai consumir com os atuais aposentados? 50 bi, que é o benefício concedido. Quanto que o plano vai consumir com os atuais ativos? 32 bilhões. 50 mais 32 é os 82. Agora vamos fazer aqui uma análise aqui rapidinho. Quantos aposentados tem no plano? 62, que aumentou agora com o PIDV para 64. Quantos ativos tem no plano? 16 menos 2, 14. Pô, mas como é que pode? O plano vai gastar 50 bi com 60 e tantos mil. E vai gastar 32, que é praticamente mais da metade, com somente 16 mil, porque esses números é tudo de 2015, né? Não, mas não está desproporcional? Tem alguma coisa. Está completamente desproporcional, não é isso? Primeiro motivo é porque a turma do aposentado já tem idade maior do que a turma da ativa. Como o cálculo é na expectativa de vida, ele tem a expectativa de vida menor, logicamente ele vai receber menos tempo. Se ele não casou com uma mulher nova. Isso, ele tem a pensão que estica isso para frente. Tá? Entendi. O ativo tem mais expectativa de vida, então vai receber o dinheiro mais tempo. Mas mesmo assim está desbalanceado. Qual é a regra do plano? Média salarial menos INSS. Então acontece ali que os ativos de hoje saem com a média salarial lá em cima. Os aposentados de hoje, que são os ativos do passado, saem com a média salarial lá embaixo. Por diversos motivos. Primeiro, no período lá anterior aos anos 80, a terceirização da Petrobras era muito pequena. Então você tinha caldeireiro, você tinha peão. E a maior parte do salário dele era coberto pelo INSS. Então ele recebia Recebe benefício pouquinho da PET. Dali para frente a terceirização avançou e a turma que sai da Petrobras é tudo supervisor, tudo. E o governo Lula deu um upgrade, mesmo, o governo Dilma jogou lá para cima. RMNR, minutinho do turno, gratificação de campo terrestre, aí meu amigo, foi lá para os altos. É tudo que a Petrobras quer tirar agora. Eu participei
do primeiro sopão lá, no sindicato. Era tanta gente que a gente fez lá na quadra de esporte da Petrobras. Quem saía no teto? Só gerentão. E eu fiz esse outro PDV, só no meu sindicato saíram 1.500 do PDV. Quem não saia no teto, minoria. A maioria lá em cima, todo mundo. Essa conta nunca vai se passar. Sim, olha quanto detalhe. Se você for, não tem, um acúmulo. O plano PET, ele é muito sensível a toda a política de RH. Mudou o PCAC, 3,8 nível. Quanto é a inflação anual? 3. Quanto era o nível no passado? 5. Quanto era a inflação anual? Mensal? 20. Então, para conceder nível no passado, o impacto no plano é pequeno. Para conceder nível hoje, o impacto no plano é grande, porque você pega a última média salarial, o crescimento real do salário influencia e muito. Petrobras, o pessoal da Ativa, está no plano, tem crescimento real do salário? Tem quanto? Anuênio, 1,5 ao ano. Nível por atividade, 3,8 a 24 meses, bota 1,9 ao ano. 1,9 mais 1,5, 2,4 de aumento real, sem contar os acordos coletivos. Não fizer nada, só tiver inflação, é 2,4 de aumento real. E o plano paga o quê? A última média salarial. Além desses efeitos que ela falou aí. O espertinho vai lá e embarca. Ele fica o tempo todo aqui, pagando o salário lá embaixo. Nos últimos 5 anos lá, a Petrobras é metade dos aposentados. E a Ativa não mexe, porque ele está formando a reserva dele. Se ele fizer a artimanha, e sair com menos dinheiro para cá, ele sai com menos dinheiro para cá para jogar a conta dele para os que estão aposentados? Não, ele só sai com a reserva certa. Senão o benefício é menor. Ou não faz déficit. Além disso, a gente calculou uma taxa mínima de 6. Se o salário dele for baixo, o sistema não bota 6 para ele, bota 6,3, 6,4. Ele nunca paga menos do que está projetado para o benefício dele. O sistema obriga ele a botar mais. Ali dentro da Petrobras. Então, o efeito disso é o seguinte: a Petrobras, os 13 dela, ela vai pagar o à vista, o parcelado, não sei. E os 7 dos aposentados e os 6 da Ativa vai pagar através de taxa extra, que é diluída no prazo de 18 anos. Porque a legislação determina que o período para o pagamento do déficit tem que ser diluído em 1,5 a duração média do plano. Quanto é a duração média do plano? É 12 anos, 11 ponto alguma coisa. Então 1,5, 18. Aí disse, mas o plano, a duração média do plano é só 11 anos? Quer dizer que com 11 anos metade do povo morreu? Não. Quer dizer o seguinte, que com 11 anos metade daqueles 82 milhões foi pago. Não é as pessoas, é o desembolso. Duração, ou seja, é a duração média do desembolso. Tá? Aí esse cálculo pega a dívida, a parte de cada um e dilui, no nosso caso, no período máximo de 18 anos. Então, o que é que ocorre? Independente de você pagar mais ou menos, está lá as taxas de quem paga mais e quem paga menos. E as 3 faixas. Independente de quem paga mais ou paga menos, a taxa extra é a mesma. A diferença é quem está na ativa e quem é aposentado. Então está lá. Para a primeira faixa, 3,20. Se for aposentado, 4,53. Para a segunda faixa, 663, 9,39. Olha a porrada na terceira faixa, 24 e 34. Por quê? Porque a primeira e a segunda faixa, olha lá. Qual é a primeira faixa? Normal, 1,96 passa para 4. Quantos pontos percentuais? 3. E de 4 para 14, quantos pontos percentuais são? 10. A extra acompanha a mesma proporção. É isso.
Tá claro aí? E o pessoal está pegando lá a parte de perto, né? No começo. Vamos pra frente? De perto jogando 34%. É. Por isso que está dando 8, Então vamos lá, vamos pegar, Tá adicional. Né? vamos pegar 3 exemplos ali. Vou pegar o cara da ativa. Escalonado, como o cara Fala falou, um igual exemplo. imposto de renda. Vou pegar o cara da ativa. Eu peguei 3 exemplos. Um que está com 5 mil reais de salário, o outro com 9 mil reais de salário e o outro com 15 mil reais de salário. Certo? O de 5 mil reais ele paga 144 reais. Esses 5 mil, desculpa, Salário. de salário, Salário. INSS, Salário, ativo. 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 É, Ah, salário. Esse é do ativo. Tá? Então ele paga 5 mil, ele recebe 5 mil de salário, ele paga para Petros 144 reais. Correto? Quando ele se aposentar, eu estou considerando que o INSS dele é 4.500 reais. Aos 55 anos. Sim. Então, se ele ganha 5 mil de salário, ele vai receber da Petros 500. Está vendo ali? Do lado direito? Aham. Então, se ele pagava 144 reais para a Petros, ele vai passar a pagar 9 reais. Aí ele vai ter a extra, por causa do equacionamento. Então, se ele tiver na ativa, quanto é aquele de extra que ele vai pagar? 236 reais. Se ele se aposentar, a extra dele vai passar para 16, porque incide só sobre a suplementação. Certo. Então, quem estava na ativa em 31 de dezembro de 2015, está aposentado hoje, 2016, ele só vai pagar aquele primeiro ano lá, aquela taxa lá de 144 mais 200, que dá 380, e quando ele aposentar vai cair para 25 ali, não é isso? É, 25. Que é os 9 mais os 16. Peraí. Que você está com dúvida de que? Não, ali, Ah, tá. é pra ela. Programa de Tem que vida. aguardar a turma dos defeitos especiais. Ai, Deus do céu. Então vamos lá. O outro exemplo, o cara ganha 9 mil. Se ele vai receber 4.500 da INSS, ele vai receber 3.400 da Petros. E o outro ganha 15 mil, que é teto 2, quando ele se aposentar, ele vai receber 9.400 da Petros. Está claro ali? Tá. Então quanto é que ele paga? No de 9 mil, ele paga 600, vai cair para 82. E o outro paga 1.500, vai para 735. A extra dele, no cara de 9 mil, é 1.118. Quando se aposentar, a extra dele cai para 135. E olha a porrada lá no terceiro. A extra dele, 2.500. Quando aposentar, ele cai para 1.200. Então, pegando lá o do meio, quanto é o total de desconto? 1.700. Que é os 680 mais os 1.100. Quando ele aposentar de 1.700, ele cai para 217. E o outro, 4.100, que ele não vai pagar de jeito nenhum, vai ficar louco. Ele sabendo que vai aposentar, ele vai passar para 1.900. O que é que vai acontecer com os 16 mil que estão na ativa? Vai correr para Todo mundo aposentar. aposentar. E é por isso que a Petrobras já anunciou que não vai fazer mais PIDV, não precisa. Entendeu aí a trolha? Entendi. Ela está matando 2 coelhos Uma só com uma cajadada. parada só. Ela está fazendo equacionamento e na mesma coisa, na mesma forma, um incentivo de aposentadoria ao contrário. Uma expulsória. Por isso que ele jogou o equacionamento pelo valor máximo. Porque se ele fizesse pelo valor mínimo, que a lei obriga, seria 16 bilhões. Pelo valor máximo, 27, daí esse efeito aí. É uma expulsória que ela está fazendo. É uma sacanagem. E levando o aposentado de roldão, né? Isso. Essa que é a história. Vamos agora para o aposentado. Vamos lá. Aposentado, isso é o BPO ainda, depois eu volto no BPO, passei para o aposentado. Aposentado, eu peguei 3 exemplos, um que ganha 5 mil de Petros, outro que ganha de 9 mil de Petros e outro que ganha 15 mil. Queria o meu exemplo. Então, contribuição normal do aposentado, no primeiro caso 144, no segundo caso 683, no terceiro caso 1.500. Aí adicional do primeiro caso, que ganha 5 mil, 335. No segundo caso 9 mil, 1.500. No terceiro caso 3.600. Então, resumo da história, se o cara ganhar 5 mil de benefícios, ele vai passar por um custo total de 480. Ele suporta. Até porque o INSS dele é 2 mil, 3 mil, 4 ele suporta. O outro,
vai passar para 2.200 total. Vai Já vai chorar. Vai chorar. Mas ainda suporta. Agora, o outro lá vai passar para 5.200. Esse aí vai dar um tiro na cabeça. Vai desregrar a vida dele toda. O Jerônimo vai pagar 7 mil. Tá ferrado. Vai ficar desesperado. Porque o cara do plano, porque o cara da ativa ainda vai correr para aposentar. E esse aí vai para onde? Só Se for pro suicidar, cemitério. se suicidar. Pois é, e aí... Outro detalhe importante, se você quiser saber a conta direto, sem precisar do simulador, repare que o fator lá dá sempre 3,31, tá vendo ali? Embaixo? Tá todo mundo. Qualquer exemplo dá 3,31, ou seja, quando você pega e faz a taxa de contribuição atual, total, e divide pela normal, dá 3,31, sempre. Então, se você quiser saber quanto fica o custo total do equacionamento, você pega o contra-cheque do aposentado, vê lá quanto é que ele está pagando na PES. Então, ele está pagando R$100, multiplica por 3,31. Ele vai passar a pagar R$331, 100 normal e 231 de extra. Se ele está pagando R$1.000, vezes 3,31, 3.310. 1.000 de normal, 2.310 de extra. Pode fazer a conta direta. Mais fácil. E no caso da ativa, volta aí para a ativa, o fator é 2, volta aí. Voltou. 2,63. 63. Então lá, eu estou descontando para PETS 1.500. Multiplica por 263 e vai dar o custo total. Abate a normal, você vê a extra. Faz a conta. Agora vamos para pensionista. E BPO? Depois eu volto para o BPO. Pensionista. Eu estou pegando aí pensionista repactuada. Peguei uma de 2.000, outra de 2.900, outra de 4. PET, tá? Aí você vai olhar lá embaixo, pô, benefício com critério antigo. O que é isso? É que se ela não tivesse repactuado, quanto é que estava a pensão dela? Olha o prejuízo aí da pensionista que não repactuou. Olha lá. E temos muita, viu? Olha lá. Temos muita. Seguidoras do Brandão. Então vamos lá. Aquela ali, ela não repactuou. Ela receberia R$1.190. Ela repactuou 2.000. A outra, 2.900. Não repactou, 2.200. E a outra lá, 4.000. Não repactou, 2.300. Detalhe, ela não paga a contribuição normal. É isso que eu perguntava. Ela não paga a contribuição normal. Ela não paga, não desconta. Mas quando vier o equacionamento, ela vai pagar uma taxa extra. Então, no primeiro caso lá, 53, no segundo caso 100, no terceiro caso 105. Detalhe, como a Petrobras assumiu a dívida da diferença da pensão naquele acordo que a gente fez, a taxa extra dela vai incidir no benefício sem a repactuação. Por isso que está dando aqueles valores baixos ali. Pô, ela tinha Então veja, por exemplo, que pelo que ela recebe. veja, por exemplo, 2.200 ali, a de segunda. Quanto é que paga? 100. Não é isso? A outra paga só 105. Mas olha a diferença da pensão lá em Da cima. pensão. Ela paga lá em cima. Mas ela recebe lá em cima. Quer dizer, ela recebe menos do que Ela recebe lá mais, mas na hora de pagar a extra, como ela foi mais beneficiada pela repactuação, o impacto para ela é pequenininho ali, de uma para outra ali. Ela foi mais beneficiada pela repactuação. Se todo mundo paga pelo que recebe, o pensionista também tinha que Mas pagar. aqui tá, mas a Petrobras assumiu a dívida das pensionistas em relação à diferença da pensão. Então ela só tem que pagar a taxa extra sobre a parte da pensão que não teve majoração. A questão de que a Petrobras assumiu, PC, acontece o seguinte, para mim, já está errado se ela não repactuou, tá? Ela recebe Não. só 60%. Repactuado ou não, ela recebe 60%. E é errado, o cara contribuiu ali. Não, mas aí é regulamento. Agradeça a Brandão. Não, vamos deixar claro aí. Para vocês entenderem. Isso é uma Vamos de Não, a novo. gente entende, mas Vamos tá de errado. novo. Mas é uma covardia. Não, vamos de novo. O que é que aconteceu? Até 84, o redutor da pensão sempre foi, se é só a viúva, 60%, ou seja, sempre bateu 40%. Então até 84 esse redutor era aplicado sobre o valor da PET, só.
Então, se o valor do INSS era 1.000, ou da PETS era 1.000, o titular morreu, ela fica com 600. Abate 40. Ok? Veio o artigo 41, estabeleceu a renda global. Ou seja, o reajuste, quando vem na tabela salarial, que vem para o aposentado, ele não vem sobre a parcela da PETS, ele vem para a parcela PETS mais INSS. A partir daí, o redutor da pensão também é aplicado na soma, PETS mais INSS. Então, se o INSS é 2.000, correto? E ela ganha 1.000 da PETS, dá 3.000. O redutor vai em cima dos 3.000. Então, 60% de 3.000, 1.800. É roubo isso. Coitada da pessoa. É roubo. Calma. Vai ver como. Calma. É roubo porque ela contribuiu para 100% Calma, do Aldira. INSS. Não, Aldira, calma. É roubo. Calma, Aldira. O INSS, vamos devagar. O INSS até 84 também é a mesma conta. O INSS até 84 não. Até 91, o INSS era a mesma conta. 40% de redução. 40% de redução. Então, quando implantou 84, ele fazia o cálculo sobre a renda total, tirava 40% dos dois, porque o INSS caía 40%. Bom, quando caiu o INSS, outra. Isso, aí quando chegou 91, o INSS passou a ser 80 e depois passou a ser 100. Mas como o cálculo da PETS era sobre a renda total, ele continuou sendo aplicado sobre a renda total. O que o INSS melhorou não foi para pensionista, foi para PETS. Por isso, teve que botar lá na época 800 milhões no plano, que é aquela dívida que ela assumiu. Só que aquela dívida que ela assumiu foi atuarial, não foi financeira. Então toda vez que o benefício dela aumentar, ou tiver algum encargo a mais, quem vai assumir é a Petrobras. Então aquele encargo da diferença, quem vai assumir é a Petrobras. Então o cálculo dela da extra é só sobre a parcela como se não tivesse havido a recapitulação. Essa que é o resultado aí E quem é que não vai pagar nada? Não vai Vou mostrar ter... já. Vamos agora para o BPO, que é o meu caso. Volta ali para o BPO. Também tem BPO. Volta lá. Isso, não, para frente. Então vamos lá. BPO é o que é? É benefício. Então, independente de você estar nativa, quando aposenta não muda. Então, se o cara lá é 5.000 de BPO nativa, quando ele aposenta, 5.000. Só a correção é só IPCA, o outro lá. Se ele é 9.000 nativa, quando ele aposenta, 9.000. Se ele é 15.000, quando ele aposenta, 15.000. Não é corrigido? BPO é o valor já do benefício, calculado antecipadamente. Entendeu? Então, o que é que ocorre? Quem fez BPO, o benefício dele não cresce mais de acordo com o salário, cresce só pelo índice. Ele também deixou de contribuir. E ele deixou de contribuir. Então tá lá, tá vendo? Não tem contribuição normal, tá vendo? 5.000, 9.000, 15. Só tem contribuição normal quando ele passa a receber o benefício. Sim. Então quando ele se aposenta, tá lá a contribuição normal, 144, 683, 1.500. Só que vai vir a taxa extra agora. Então ele vai pagar. Ele paga lá aquele 236, que não muda quando aposenta. O outro 1.118, que não muda quando aposenta. E 2.500, que não muda quando aposenta. Então, no caso do BPO, ficar nativo é melhor do que aposentar. Porque olha lá, nativo ele vai passar a pagar 236. Se ele aposentar, aumenta para 381. Se ele paga 1.116, se ele aposentar, ele vai aumentar. O outro lá, se paga 2.500, vai aumentar para 4. Detalhe importante, eu estou na faixa ali dos 9.000, tá vendo? Meu BPO é 9.000. Então eu vou pagar a partir de dezembro a mais 1.116. Eu pago no plano PETS 2, 1.700. É verdade que se eu me aposentar, eu vou sair de 1.100 para 1.700.
Mas eu vou deixar de pagar o plano 2, que eu pago 1.700. O plano 2 não paga. Quem recebe o plano 2 não paga nada na aposentadoria. Então repare, vou pegar o meu caso, se eu não tivesse repactuado. Se eu não tivesse repactuado, eu estava nos 15 mil. Volta ali para o ativo ali, Jane, dos 15 mil. Isso. Olha os 15 mil, quanto é que eu ia estar pagando? 1.900. Mas eu fiz o BPO, vai para frente. E eu estou pagando 1.100. Vou passar por 1.700 e não pago mais. Então, eu vou suportar, eu vou ter condição de suportar a mais contribuição. 600. Não, vai ter porque você vai deixar de pagar o outro. Então, elas... Não, e mesmo eu pagando 2, esses 1.100 é melhor do que 4.000. Claro. 7 mil como outros não pagaram. É isso? Hoje, se eu tivesse nativa no teto de 15, quanto é que eu ia pagar? 4.000. Eu vou pagar quanto? 1.100. Então, meus companheiros, daí eu já estou dando uma dica para vocês. Bom, Porque senão... tá, Velho, não ouvi. a apresentação conclui aí. Sim. Tá? E aí vem agora a história do GT. Né? Nós formamos o GT, a primeira reunião foi segunda-feira. Que? Segunda. Ah, não tá. Agora. Foi segunda agora. Os 3 nomes nossos, o meu nome, o nome do Norton, que é o suplente comigo lá no conselho, e o nome do Hélio Libório, lá do Rio Grande do Sul, que é aposentado. Eu e o Norton estamos nativos. Esse Hélio era aquele que foi presidente da FUC? Não, esse Hélio Libório é o que estava lá na Petros e saiu. E que nós indicamos ele lá para a Petros, lá ele ficou na assessoria do Henrique, quando era o presidente da Petros. Que, aliás, foi o período único que teve coragem para levantar todos os problemas, né? Os 2 nomes da frente, que é os sindicatos que saíram da FUC, é o Tedesco e o Agnelso. E o nome dos marítimos é o Válido, José Válido. Bom, a gente acertou que o grupo de trabalho vai se reunir toda terça e toda quinta, durante os próximos 60 dias. E nós propusemos, na reunião de segunda, que foi da instalação, que durante o trabalho do GT suspendesse o equacionamento. A Petrobras, quem estava lá representando a Petrobras, concordou, mas disse que tinha que transitar isso com a diretoria. E eu já de antemão, eu já disse que caso a Petrobras concorde, que a gente fosse, o grupo de trabalho fosse lá na Previc para negociar essa suspensão, porque esses prazos aí do equacionamento estão definidos em um TAC que foi assinado com a Previc. Já está tudo sacramentado. Se não cumprir o TAC, tem multa para os conselheiros que assinaram o TAC e pode ter intervenção na entidade. Então, mesmo que a Petrobras concorde em não aplicar o equacionamento enquanto durar os trabalhos do GT, que está previsto nos próximos 60 dias, precisa que o órgão regulador refaça lá, faça o aditivo no TAC para jogar essa cobrança para frente. Para ficar tudo oficializado. Senão, não tem jeito. Tem um. Tá? Então, nós fizemos uma pauta, nós da FUP, negociei essa pauta inicialmente com o Fernando Siqueira e com o Epaminondas, que foram eles que se apresentaram em nome lá do outro grupo, mas acabou que nenhum dos dois acabou ficando da frente e das associações. Nenhum deles ficou, nenhum dos dois. Não sei, aí é discussão interna dele lá, não ficou. Então, com relação a essa composição, eu vou dar uma dica para vocês aí, para vocês saberem como é que explora isso. Primeiro, a Petrobras foi que a Petrobras que apresentou a proposta dos 3-2
e dela lá 5 e mais tantos lá da PET. Tá? A gente fez um debate interno, porque a gente não queria fazer o grupo com os caras, porque acho que os caras não vão lá para construir nada, não vão lá para resolver nada, vai lá só para marcar posição e fazer campanha política em cima dessa situação. Mas eu convenci lá o pessoal da FUP que a gente devia ir para o grupo, mesmo que fosse com eles. E aí a gente vai ter umas preparatórias antes. Eu propus lá para ele lá que a gente só viesse para a reunião que a gente acertou na preparatória. Aquilo que não fosse consenso não ia apresentar na reunião com a Petrobras. Se durante a reunião com a Petrobras desse divergência entre nós, ia pedir recesso. Se durante o recesso resolvesse, retornava a reunião. Se não resolvesse, suspendia a reunião e marcava para fazer na outra data para tentar resolver a divergência entre nós. E toda vez que terminasse essa reunião do GT, a gente ia fazer uma ata e divulgar para as entidades. Porque senão um ia falar uma coisa, outro ia falar outra, não. Faz a ata, mesmo que a Petrobras não queira assinar a ata, entre nós lá, a gente faz a ata, assina e divulga, porque aí não tem distorção, né? Exatamente. Então, só que o detalhe, o próprio RH, quando entrou em contato comigo, depois disse que tinha esquecido de colocar o nome dos marítimos, porque a proposta deles era a mesma composição da Comissão Eleitoral do CA, que é essa mesma composição, 3 da FUP, 2 da frente e 1 dos marítimos, quando tem eleição para o Conselho de Administração da Petrobras. Aí a gente não fez cavalo de batalha, para não ter desgaste com os marítimos, concordamos com a inclusão do nome do marítimo. Bom, nesse caso da Petros, é mais amplo do que a questão do Conselho de Administração da Petrobras, porque a Petros também envolve o pessoal da BR. Então, eu acho que vocês têm que reivindicar o espaço lá no meio. Se na reunião do RH lá com a Solange, com aquela turma lá, não resolveu, ali já vem, procura o Zé, e na primeira reunião que a gente tiver com a Petrobras, a gente reivindica a inclusão do nome de vocês no GT. Nós questionamos a BR na reunião do acordo coletivo, não foi? Você pode falar alguma coisa sobre isso, Lenil ou Aldir? O que é que eles responderam? Entraram no mundo e saíram para lá. Eles falaram que iam ver, né? Falaram que iam vão Já ver. ficou. Mas eu soube que pelo que a Silvana falou. Mas não. Ainda não Foi de trouxe boa. mais. Foi só. Vocês nem. Quando é que vocês vão ter nova reunião com eles? Tem que cobrar. Só se nós não vemos. Agora tem que cobrar. Não, isso aí a gente não vai esperar a reunião, não. Então vocês procuram Zé Maria e faz a reivindicação, já estou sabendo, já vou estar com o Zé amanhã lá na apuração de Caxias, e quando tiver a reunião com a Petrobras a gente cobra, ou então antes a gente cobra para incluir o nome de vocês. E a gente vai cobrar como segunda, já tem que cobrar como um segundo grupo maior patrocinador, né? Exatamente, até porque a BR está lá, né? Exatamente, tá lá, exatamente. Petrobras e BR, Os nossos trabalhadores estão lá. entendeu? Eu acho isso. Agora, pode desligar a câmera, é isso? Agora, peraí. PC, a gente quer agradecer você pela tua participação, pela tua boa vontade. Eu sei que não foi fácil a gente conseguir essa agenda, que você conseguisse estar aqui no Rio com essa disponibilidade de tempo, e a gente quer agradecer a você e essa apresentação, as explicações. Eu vou deixar essa apresentação aí, tá certo? Se vocês tiverem dúvida também pode perguntar aí. E com relação à minha disponibilidade, eu acho que eu vou, nesse próximo 60 dias, vou estar mais no Rio de Janeiro do que em casa, né? Porque a gente vai ter reunião toda terça, toda quinta, Então, em nome do Citramico RJ, em nome dos trabalhadores da BR, porque estamos todos no mesmo barco, né? A gente quer agradecer a tua participação, ok? Muito obrigada. Obrigado a vocês aí, obrigado pelo convite. Agendando antes e eu tenho possibilidade da minha agenda estar presente, pode me chamar Ok, qualquer obrigada. hora, qualquer dia, tá bom? Ok, obrigada. Nada.